Amém, amém. Vamos à palavra do Senhor? Bem no comecinho da Bíblia, Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Hoje o tema da palavra é brilhe a luz. Brilhe a luz. Números capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu deste modo: colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido. Do pedestal, as imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor modela a vida, a nossa vida, e o Senhor nos instrui. O Senhor diz como as coisas devem ser. Nós aqui muitas vezes não damos atenção ou não damos ouvidos. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso, ao considerarmos esta instrução tão interessante que o Senhor deu ao teu servo Moisés. Pedimos que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu penso que muitos de nós, ou muitos de vocês, sabem o que é pensar sobre a iluminação de um ambiente, que é algo muito importante, e não é tão simples assim a iluminação de um ambiente. Muita gente acha que é algo simples, mas não é. Pensar em iluminar, em trazer luz para aquele ambiente. Não é tipo colocar um abajur ali, umas luzinhas no teto e está tudo pronto. Não é bem assim. A iluminação, ela é muito importante e faz muita diferença em nossas vidas. Até uma iluminação de corredor, eu falei hoje de manhã, com os irmãos, uma iluminação baixa de corredor. Se a tua casa é aquela casa que tem aquele corredor comprido e você precisa ter uma luzinha embaixo, assim, uma luzinha amarela, para que durante a madrugada, quando você levantar para ir no banheiro, você não saia tropeçando e derrubando tudo, não é? A luz é importante. Mas como que você escolhe uma luminária para um ambiente? A gente tem alguns ambientes aqui na igreja, não temos? Temos vários ambientes aqui na igreja. Este espaço aqui, por exemplo, onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, que precisa de um tipo de luz. Eu sou muito cobrado nisso: pastor, precisa de uma luz para tirar foto, precisa de uma luz, determinada luz, para filmar, não é? Para ficar boa. Esta parede preta aqui é justamente para isso, não é? Para trazer trazer uma clareza sobre como a gente deve tirar fotos e iluminar e assim por diante. Mas também nós precisamos desta claridade, dessa luz clara aqui neste momento de culto, para nós vermos os nossos irmãos neste momento, não é? Porque o culto público, ele tem que ser assim. O culto público, ele não é individual, não é individualista, é um momento coletivo. Quando a igreja está reunida aqui, é um momento congregacional. Por isso que nós acendemos as luzes, porque nós estamos na coletividade adorando esse Deus maravilhoso.
Amém? Não só de domingo no culto, mas no sábado com os jovens também. Nós precisamos ter este entendimento. Aliás, o ambiente da sala ali dos bebês, falei pela manhã também, está quase pronto aquele espaço ali, projetado pelas nossas irmãs, Natália e Rayane. Está quase pronto aquele espaço para os bebês. Nosso novo tótem também, ali na esquina, está quase pronto o nosso novo tótem, o nosso letreiro. Eu brinquei de manhã, tem aquele filme, E o Vento Levou, né? Estamos ali com o nosso letreiro um pouquinho caidinho, mas já foi providenciado há algum tempo, mas houve um atraso, mas em breve teremos ali um novo letreiro e também um novo tótem. Todo projeto, todos os projetos, eles precisam considerar luz, seja natural ou seja artificial. Há muitas considerações nisso tudo, formas, custo, a funcionalidade disso, a manutenção precisa ser pensado, vários tipos de lâmpadas, fita de LED, luz branca, luz amarela, luz intermediária, né? Quem mexe com isso sabe como que é. Que luz fica melhor para um quarto de bebê, aquela luz mais baixinha, né? Que luz fica melhor? Que luz fica melhor para a cozinha, para a sala, para a biblioteca, onde nós estudamos? Tem muitos estudos sobre essas coisas, e usar a cor errada pode trazer desconforto. Penso que muitos de nós já devem ter passado por experiências de colocar uma luminária linda e depois se arrepender. Eu e Dani, nós já vivemos isso. Compramos uma luminária muito bonita de cristal, instalamos lá em cima, e de tempo em tempo precisava subir numa escada, desmontar todas aquelas bolinhas para ficar limpando. Que arrependimento! Não pensamos na funcionalidade de tudo aquilo, não é? Na manutenção de tudo aquilo. Nós queremos que a luz sirva a sua função. Queremos que os nossos ambientes de culto, de aula, né, de descanso, tenham a luz correta. A luz pode marcar o nosso dia e também a nossa noite. Um dia o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E Deus maravilhoso, Deus Criador, vem escrevendo a história deste mundo com luz, com luz. E o nosso texto de hoje, Deus, ao conversar com Moisés, ele vai lembrá-lo, para que ele lembre Arão de algo muito importante. Não esqueça do candeeiro, não esqueça do candelabro, do jeito que eu mandei fazer. Isso é importante. Do jeito que eu, o Senhor, mandei fazer. O Senhor das luzes projetou uma luminária e deu o modelo. Ele não deixou Moisés e nem Arão ir ali na casa das luminárias, na esquina, e escolher o lustre, a luz. Não. Deus falou: vai ser desse jeitinho, é assim que eu quero que seja, do meu jeito. Mas por que isso é importante, pastor? Por que todo esse cuidado com uma lâmpada? Porque a Bíblia nos ensina que Deus, quando está conosco, Deus conosco, Ele tem a primazia e Ele brilha sobre nós. Ele nos dá vida, Ele nos dá direção, e por consequência disso, nós brilhamos também.
nós também brilhamos. E a primeira situação que eu quero notar com vocês aqui neste texto é que Deus instrui o seu povo sobre tudo que Ele considera importante, e luz é parte disso. Ainda que neste momento o povo de Deus está nas proximidades do Monte Sinai, se preparando para a marcha pelo deserto. E o Senhor, Ele vem preparando tudo, Ele vem preparando as coisas. Mandou construir o tabernáculo, mandou contar todo mundo e disse como o povo seria organizado naquele acampamento, na marcha. Então a nação todinha demonstra o seu amor pelo Senhor. E eles trazem ofertas para a casa do Senhor, para suprir as necessidades dos levitas, que iriam servir perante o Senhor em prol de toda aquela nação. O povo notou as necessidades e agiu de coração, espontaneamente oferecendo as suas ofertas. E eles deram com amor, e eles deram com alegria. E logo após as ofertas serem apresentadas perante o Senhor, o próprio Deus tem algo a dizer para Moisés. E lembre, Moisés é o mediador do velho pacto, a antiga aliança. No final ali do capítulo 7, no último versículo, quando Moisés entrava na tenda do encontro, ali perante a arca da aliança, entre dois querubins, moldados sobre o propiciatório, o Senhor se encontrava para falar com Moisés. Era uma espécie como o retorno ao jardim. O retorno ao jardim. O retorno a um momento em que Deus andava com o homem. E tínhamos essa habitação com Ele. E essa conversa aqui que nós lemos no início, no capítulo 8, nesse verso do 1 ao 4, ela se dá lá dentro, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. Eles estão conversando ali. E uma das instruções que Deus dá é sobre a lâmpada. Foi um lembrete da parte de Deus. Moisés, lembra daquilo que eu já instruí. Precisamos lembrar, amados, precisamos lembrar, tudo que Deus diz é importante. Tudo que Deus diz é importante. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é cheia de modelos, cheio de instruções, cheios de especificações, e muitas vezes a gente passa despercebidos por tantas coisas, que tem a instrução ali para vivermos e glorificarmos a Deus, e nós não nos atentamos para aquilo que Deus diz. A gente tem que se acostumar melhor com a ideia de que se Deus disse algo na sua palavra, é importante. Precisamos considerar, é importante, sobre o funcionamento da vida, sobre a igreja, sobre o casamento, sobre criação de filhos, sobre os relacionamentos humanos, sobre finanças e tantas outras coisas. Instruções dadas por Deus. Se Deus disse, é relevante e é modelo para as nossas vidas. E Deus dá uma ordem aqui a Arão, via Moisés: não deixe de fazer como eu mandei lá no passado. Talvez até pareça um pouco estranho, não é verdade? Ou até
pequenininho, diante de tantas coisas acontecendo aqui, naquele momento. Se você ler todo o contexto, começando no capítulo 7, acabaram de vir centenas de milhares de pessoas trazendo uma oferta ao Senhor, toda aquela pompa, todo aquele amor e tudo mais. E agora Deus tem algo a dizer para Moisés: não esqueça a lâmpada, não esqueça da lâmpada. Eu falei de manhã que parece às vezes quando a gente se vai sair de casa, né? E a gente olha tudo e a gente fala: não esquece de apagar a lâmpada, não esquece de apagar a luz. Mas aqui é o contrário, né? Aqui é acender a luz, um lembrete para uma função única e especial, e a gente precisa lembrar isso. Sabe por quê? Porque o tabernáculo, ele era uma espécie de uma tenda que tinha muitas funções importantes ali. Ficava no centro do acampamento daquele povo, e era uma obra ditada por Deus detalhadamente. Lá no livro de Êxodo tem todo este detalhamento. Era uma edificação móvel, funcional, montava e desmontava para carregar para o próximo local. Várias necessidades aconteciam ali. Era organizado em ambientes restritos, à medida que fosse adentrando o tabernáculo. E tinha vários objetos ali importantes, dados pelo próprio Deus. A mesa com os 12 pães, por exemplo, um candelabro, a arca da aliança, um altar para incenso. O tabernáculo era o local em que Deus se encontrava com Israel, com o seu povo. Tudo no tabernáculo tinha uma razão prática de existir, tinha uma função, de uma forma que comunicasse algo sobre Deus. O que nós temos comunicado de Deus às pessoas? O significado maior era comunicar: Deus está conosco, Deus conosco. E quando Deus está conosco, certas coisas acontecem. Quando Deus está conosco, Deus provê para a gente. Por isso a mesa aqui de 12 pães, lembrando que Deus é que alimenta o seu povo, que sacia a fome do seu povo. E quando Deus está conosco, a gente precisa ter um acesso por sangue para chegar diante dele, perto dele, senão nós somos consumidos. Por isso que tinha o altar e todos aqueles equipamentos para fazer sacrifício e assim por diante. E tinha também um candelabro, ou a menorá, né? Menorá, para iluminar aquele ambiente, porque lá dentro não tinha janela, eram tecidos grossos que fechavam a tenda, e o sacerdote que adentrava aquele lugar, ele precisava de luz. Vamos dar uma olhadinha neste modelo que está no livro de Êxodo. Abram lá em Êxodo, capítulo 25. Você que segurou aí em Números, só voltar um pouquinho. Quando Deus dá a instrução, Êxodo 25, nós vamos ler do 31 em diante. Farás um candelabro de ouro puro,
O candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices, com o formato de flor de amêndoa. Como Deus é lindo, né? Cada detalhe que ele olha, com botão e flor, e 3 cálices com o formato de flor de amêndoas no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e os seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Talvez aqui alguém fica lendo isso aqui e fala assim, tem aquele pensamento igual o Judas Iscariotes, né? Um perfume tão caro e despeja aí em cima de Jesus. 35 quilos de ouro. E no 40, vê pois que tudo o que faças em conformidade com um modelo que te foi revelado no monte. O Senhor insiste, do meu jeito, coloque do jeitinho que eu mandei, porque o jeitinho que eu mandei é importante. Nada de ficar fazendo adaptações. Que nem diz aqui na nossa região, nada de fazer chachicho, nada de má qualidade, nada sem acabamento. Como Deus detalha cada coisa. Talvez você leia isso e pense de todas as coisas que Deus tinha a dizer para Moisés naquele momento da marcha, de quase saindo rumo à terra prometida. Por que Deus está tão interessado assim em como vai ser a lâmpada, em como que ela vai ficar? Por que isso é tão importante? Porque esse é um dos grandes símbolos de que Deus faz. Quando Deus é conosco, quando Deus é conosco, Ele nos ilumina, Ele nos dá vida, é a sua luz, ela vem para afugentar as trevas e para nos fazer viver, é a sua luz. Você já deve ter notado, se você conhece um pouco de Bíblia, que esse tema na Bíblia, luz e trevas, é um tema muito importante nas Escrituras. A Bíblia insiste que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, o que a luz faz? Ela espanta as trevas, não é verdade? Quando a luz chega, fica tudo claro, e ela é essencial para a vida. Luz é essencial para a vida, e o candelabro era uma luz dada por Deus para nos lembrar de que Ele é conosco, e Ele nos ilumina. A sua luz acesa, a luz de Deus acesa no candelabro, no tabernáculo, seria um lembrete de que Deus veio para habitar
conosco, um Deus presente, um Deus que se relaciona, um Deus que sempre quis se relacionar com o homem. E Ele está com a gente, e Ele traz pão, Ele traz vida, Ele traz luz, e Ele afugenta as trevas, para que nós saibamos como andar, sem tropeçar, sem quebrar a tampa do dedão nas esquinas da vida. É a luz do Senhor. Notaram a descrição que Deus trouxe aqui? Quando você para a leitura e você começa a conversar com o Senhor sobre toda essa descrição, parece como uma árvore. Parece como uma árvore. A descrição, ela é cheia de elementos, que é orgânico e nos dá vida. A ideia, como tantos teólogos defendem, é projetado para nos lembrar sobre uma árvore. Sobre uma árvore que fica num local ao qual nós não temos mais acesso. Nós não temos mais acesso. E nós só podemos chegar lá perto por meio do sangue. Por meio de sangue. A árvore da vida que ficou lá no jardim. Aquele encontro de sacerdote, de Moisés, de Arão, com Deus lá dentro, era um retorno de Deus ao jardim. E ao retornarmos, temos ali de novo aquilo tudo diante de nós. 7 braços, o número da completude, né? Da Bíblia, da perfeição, a árvore da vida lá no jardim que se tornou proibida a nós. Naquele tempo o Senhor tinha comunhão conosco, não havia ainda a ruptura que o pecado trouxe. E o tabernáculo tem essa função de ser a réplica do jardim. Ao mesmo tempo em que ele aponta para a realidade futura, do dia em que nós estaremos de novo com Deus, e nós teremos novamente acesso à árvore da vida. O homem perdeu essa possibilidade de comer dessa árvore. O seu acesso agora é protegido por querubins. Esta foi a ordem dada por Deus. Lembre, está lá em Gênesis. Mas quando Deus vem estar conosco, Ele promete: eu estou aqui, eu estou com vocês até a consumação do século. Vocês não tinham direito, nenhum de nós tinha direito, mas pelo sangue vocês vão receber o que eu tenho para vocês: luz, vida, provisão. Luz, vida, provisão. O povo traz as ofertas, e o que Deus fala? Acende a lâmpada, acende a lâmpada. O brilho está sobre o povo, o brilho é com eles. Eu os aceito, eu os amo, eu os guio, eu os ilumino, eu vos ilumino. Amados, a bênção fala sobre Deus brilhar. A bênção está em Deus brilhar em nossos corações, em nossas vidas. Não esqueça de acender a minha lâmpada. Eu brilho sobre o meu povo, eu estou com vocês. Deus é a luz do seu povo. Mesmo que a vida, meu irmão, mesmo que a vida fique algumas vezes cinza, muitas vezes escura aí fora, Ele é a luz, e nele não há treva alguma.
E hoje nós temos a boa notícia. Nós temos a boa notícia de algo superior a Israel, do que Israel tinha, algo muito superior. Hoje no novo pacto, nós temos algo melhor do que um candelabro de 7 braços. Nós temos Cristo em nós, esperança da glória, como diz lá em Colossenses 1:27. Nós também temos Deus conosco nos dando luz e nos dando vida, e vida em abundância, não como o mundo dá, mas uma vida em Cristo, renovada nele. Melhor que um candelabro de 7 braços é um Deus homem de 2 braços e 2 pernas. Quando este homem andou sobre este mundo, uma das formas que ele usava para se referir a si mesmo era: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, descrito como Emanuel, Deus conosco. E os evangelhos, eles enfatizam isso, as cartas também. João no capítulo 1 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E Deus promete que quem receber a Cristo, recebe essas mesmas coisas, recebe luz, recebe vida, uma nova vida, e passa a andar na luz. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Verso 76, no verso 77, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, e isso por causa das profundas misericórdias do nosso Deus, através dos quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas, e guiar nossos pés no caminho da paz. O candelabro ia iluminar aqueles que estavam nas trevas e dirigi-los pelo caminho da paz. Quando Jesus vem para nós, Ele faz a mesma coisa. Ele ilumina quem jaz nas trevas e dirige para um caminho de paz. De paz. Por isso que Cristo é o grande superior candelabro do Senhor, é o Deus conosco. Este é um tema que aparece muito por toda a Escritura. Eu sou a luz do mundo, Ele é o resplendor da glória do Pai. Em João 8 é dito: quem me segue não andará nas trevas. Não andará nas trevas, porque estar morto em pecados na Bíblia é descrito como estar em trevas, e é estar com o entendimento obscurecido, sem discernimento, sem entendimento. Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz: das trevas resplandecerá a luz, e ele resplandeceu em nossos corações. Pedro fala: ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As profecias do Antigo Testamento insistiam nisso. Insistiam que ele viria para ser luz para os gentios. Nós temos Cristo, e a vida está nele, e ele é a ressurreição e a vida. E a Bíblia promete que se você crer nele, você vai ser inserido na videira verdadeira, e vai andar na sua
maravilhosa luz. E sabe qual é o resultado disso, amado irmão? Sabe qual é o resultado? O mesmo Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, Ele mesmo diz para a gente: vós sois a luz para este mundo. Nós somos porque nós refletimos quem Ele é. Nós levamos a este mundo a luz do Evangelho. É para isso que nós fomos chamados, para refletir a luz de Jesus a este mundo. Quando eu fui comprar os projetores para a igreja, eu acho que alguns de vocês notaram, né, nos nossos projetores, era a primeira vez que eu tinha ido naquela empresa, primeira vez que eu tinha conversado com aquele homem, e nós conversamos ali um bom papo, por um tempo, e daí fechamos a compra desses projetores, e aquele homem simplesmente me deu os projetores para trazer, sem assinar nada, sem pedir nada, só com o pagamento da entrada. E eu perguntei: e os outros pagamentos? Eu estava desconfiado dele. Pode levar. Ele falou: eu vou te mandando, à medida que vai vencendo as parcelas, eu vou te mandando via WhatsApp. Fica tranquilo, ele falou para mim, porque ele disse, eu estou tranquilo, há uma luz boa em você. E ali eu tive a oportunidade de glorificar a Deus no centro de Curitiba. Chamei-o para um café ali na frente da loja, e eu pude falar quem era a luz boa que estava em mim. Um momento muito especial. É para isso, amados, que nós somos chamados. É para isso. Não para trazer escândalo ao corpo de Cristo, mas para levar luz aos perdidos. Amados, o candelabro, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. E agora, ele aponta para o corpo de Cristo, a sua igreja. Nós. É isso que aponta o candelabro. Porque agora nós estamos em missão. Nós estamos em missão de levar a luz da verdade do Evangelho às nações, aos povos, às pessoas. Seja no evangelismo que você faz, seja na sua loja, seja na rua. Amado, você não está ali para ganhar dinheiro para si. Você é um agente de Deus, com uma missão de levar luz para os povos, iluminar o coração que anda em trevas. Nas escolas, em cada oportunidade que Deus te dá para você fazer brilhar a luz do Cristo que você diz que crê. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está levando a luz para as trevas? Tudo que Deus te confiou à mão, como mordomia, porque não somos dono de nada,
Quando chegar aquele dia que nós nos encontraremos com a sepultura, o que vai ter lá dentro? O que são os nossos 70, 80, 90 anos aqui, se comparado com uma eternidade? Então o que você está levando para a eternidade? São teus bens? Os teus sonhos? Ou o sonho daquele que te amou e te chamou para uma viva esperança, em ser luz que brilhe na vida do próximo? O que você tem contado sobre esse Deus homem que encarnou, morreu e ressuscitou? Não só nas 2 horinhas, talvez, que nós passamos aqui, não só com a tua fidelidade de trazer os teus 10% da sua renda, mas é porque Ele te tem integralmente, porque foi assim que Ele se entregou integralmente. Ele entregou tudo. O Pai entregou o seu Filho por inteiro, por amor de vós. Então você vai acendendo luzes por onde você passa. Nós vamos acendendo luzes por onde nós passamos. E entenda, cristão, alguns vão amar as trevas. Alguns vão amar as trevas, mesmo vendo luz. Mas alguns vão se interessar pela luz, vão sim, e vão se render, e vão querer, e vão desejar, e Ele vai se revelar a estes corações. Em Apocalipse, na carta às 7 igrejas, há a linda ideia que cada igreja é como um candeeiro do Senhor. Inclusive ali é dito para a igreja de Éfeso, preste atenção, que se eles não deixassem seus maus caminhos, o Senhor iria retirar o candeeiro deles. Isso é muito sério. Se não deixarmos os nossos maus caminhos, o Senhor vai retirar. Isso é muito sério, queridos. Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas, na continuação lá de Apocalipse, mas os que se arrependem e agem como candeeiros, vão provar da árvore da vida, da árvore da vida. Israel tinha a luz de Deus, era a única nação que tinha esse privilégio neste mundo antigo, neste contexto do velho pacto, da antiga aliança. Israel tinha a responsabilidade de brilhar para as nações, para que as nações se interessassem pelo Deus verdadeiro. O tabernáculo, depois o templo, atraindo as nações. Israel teria que ser como um farol para as nações, para os outros povos, para atrair as nações, para atrair as pessoas, para saber por onde iam, entender o caminho, iluminar. Israel deveria ser assim. E quem faz isso hoje? Quem faz isso hoje? Essa função de farol para as nações, para os povos, para o teu vizinho. O povo do Senhor, a qual nós cantamos aqui, que somos povo do Senhor. É nossa responsabilidade ser o farol
para essas nações, porque agora não está limitado a um grupo étnico. Hoje nós somos compostos de todas as tribos, línguas e nações. Nós temos essa função de brilhar o nome de Cristo em todo lugar, de acender a luz de Cristo e Cristo brilhar como haja luz no coração do próximo. Esta é a nossa responsabilidade hoje, como igreja, como corpo de Cristo. E entenda, alguns vão odiar a luz e vão continuar preferindo as trevas. Alguns vão fugir, mas outros vão amar esta luz, como você amou, como você ama esta luz. Amém? Amém. Esta é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade não é convencer ninguém a amar essa luz, não é nossa. Quem convence é o Espírito de Deus. Nós precisamos só acender a luz. Acender a luz. Este é o privilégio que nós temos, de brilharmos a luz de Cristo com a nossa mensagem, com a nossa vida, com o nosso caminhar diário diante de Deus. Somos a luz de Deus nas trevas. Hoje nós representamos a presença de Cristo sobre a terra. Conforme diz o texto, somos luz e o sal da terra, para dar sabor. Hoje uma adolescente chegou para mim no final do culto: pastor, sabor. O pastor fez até o jeitinho, né? Está muito aí na rede, negócio do sabor. Parece, né? Sabor. Mas nós não parecemos, não. Nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume. Nós levamos esse evangelho, este alimento espiritual sólido, consistente, provendo amor e a comunhão com Deus. Que privilégio que nós temos, e ao mesmo tempo uma responsabilidade, e que nós sejamos a igreja que está buscando por santidade, e não só por felicidade em si mesma. Santidade, amados, santidade. Salvos que produzem boas obras, frutos que permaneçam. Por isso é com alegria, entendimento e graça que nós nos reunimos aqui, domingo a domingo, termos comunhão, um lugar onde o povo do Senhor, que é a igreja, vai ter a oportunidade de ouvir a luz da palavra do Evangelho, chamar as pessoas, convidar, comunicar as pessoas, nos alimentarmos da mesa do Senhor, ser parte da grande comissão, com beleza, com funcionalidade, brilhar a luz do Evangelho, vivermos esta vida à luz de Cristo, estudarmos, oportunidade de estudarmos a palavra e afugentar as trevas dos nossos corações. Que sejamos um farol que brilhe para a glória de Deus, através da sua graça, do poder do seu Espírito em nós, que as pessoas possam ver Cristo estampados em nós. Pessoas que ainda estão em trevas, que elas vejam e se interessem por conhecer o brilho de Cristo, que anda estampado na nossa face. A alegria de ser parte do povo de Deus.
Que assim seja a nossa igreja, que assim seja a nossa vida, como um candelabro modelado pelo Senhor, do jeitinho dele, sem adaptações, do jeito que ele deseja, em conformidade com o caráter de Cristo, que está sendo forjado em nós. Que o Senhor nos ajude a transpirarmos por este Evangelho, pela causa de Cristo, porque nós estamos encharcados e inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo.